Em alguns vídeos atrás, eu abordei o experimento da balança de Cavendish. Ao me aprofundar na construção e funcionamento da balança, mencionei que pretendia abordar algumas questões relacionadas a esse experimento. No vídeo de hoje, inicio uma pequena série onde abordarei algumas questões sobre esse experimento da balança de Cavendish e algumas supostas refutações feitas por certas pessoas. Nessa primeira parte será tratada o funcionamento e origem da balança de Cavendish, a diferença entre esse aparato e o pêndulo de Coulomb. O que é a balança de Cavendish? Quem a construiu? Como funciona e qual foi o seu propósito? Esse experimento aparece pela primeira vez em um artigo com o título Experimentos para determinar a densidade da Terra, 1798, publicada pelo estudioso Henry Cavendish. Nas primeiras páginas, é relatado que a ideia inicial para o experimento partiu do geólogo John Michell, que pretendia medir a massa da Terra ao mensurar a força de atração entre dois pesos de chumbo. Antes de sua morte, John já havia desenvolvido boa parte do aparato, e é relatado que Michell estava desenvolvendo seu experimento bem antes da publicação dos trabalhos de Coulomb. Cavendish teria herdado esse aparato através de um professor de Cambridge e o modificou para tornar o experimento mais preciso. Como funciona o aparato? Assim como a balança de Arquimedes e o dinamômetro, a balança de torção é projetada para medir forças, sendo específica para medir forças horizontais de ação a distância bastante fracas. O aparato consiste em um braço de madeira, feito para unir grande resistência com pouco peso. Esse braço é suspenso em posição horizontal por um fio fino, e em cada extremidade está pendurada uma esfera de chumbo. Todo o conjunto está enclausurado em uma caixa de madeira estreita para protegê-lo do vento. Ao lado de cada esfera, é colocada uma esfera maior de chumbo. Michell propôs que, se o fio for suficientemente fino, a menor força, como a atração de duas esferas de chumbo, será suficiente para mover o braço da haste. A forma como o braço é afetado pela atração entre os dois pesos é refletida em seu deslocamento, suas vibrações e no ângulo de torção. Diferente do que muitos pensam, Cavendish tomou certos cuidados em seu experimento, não o realizando ao ar livre e isolando o aparato de correntes de ar e convecção. Ele ergueu as esferas externas com auxílio de hastes, inicialmente de ferro, depois substituindo por hastes de cobre para evitar efeitos magnéticos. Ele também fez considerações em relação a fontes de erro, como eletrização provocada por atrito mecânico ou arrasto. Como as forças de ação à distância são medidas tanto no experimento de Cavendish quanto no de Coulomb. Tanto Cavendish quanto Coulomb medem forças de ação à distância com base nas torções do fio e em outros parâmetros. Na época em que Cavendish e Coulomb realizaram seus experimentos, não existia uma unidade de medida padronizada para forças. Eles usavam a balança de torção e mediam o desvio angular, correlacionando esse desvio à força necessária para torcer o fio até aquela posição. Qual era o objetivo de ambos os experimentos? Coulomb inicialmente estava estudando a elasticidade de fios e desenvolveu sua balança com o intuito de demonstrar que a elasticidade de um fio ao ser torcido possibilitaria medir forças, algo similar à lei de Ock. Ele queria medir especificamente a força elétrica, o que era muito difícil, já que boa parte das balanças da época necessitava de uma força de contato para realizar medições. Ele também investigou a lei do inverso do quadrado da distância e formulou uma expressão para a força elétrica. Contudo, ao contrário do que geralmente se acredita, ele não mediu a constante eletrostática. Em sua época, não havia uma unidade de medida para a carga elétrica, e seria necessário conhecer o valor das cargas para obter o valor dessa constante. Cavendish, por sua vez, tinha como objetivo determinar a densidade da Terra, e para isso abordou interações de natureza gravitacional, que é uma força que permite medir diretamente a densidade da Terra. Que tipo de força Michell e Cavendish pretendiam mensurar? Algumas pessoas ficam confusas sobre a natureza da força nesse experimento, com alguns até alegando que a força no experimento teria natureza elétrica ou magnética, e outros que alegam que Cavendish não pretendia medir forças gravitacionais.
Balança de Cavendish não prova a gravidade e vou te dizer o motivo. Primeiro, precisamos entender do que se trata a balança de Cavendish. Henry Cavendish ficou muito famoso por seu grande feito de supostamente provar a gravidade, porém não foi bem assim que funcionou. O objetivo principal de Cavendish era medir a densidade linear de cargas e intensidade do campo elétrico aplicando seus estudos da lei de Gauss. E o objetivo secundário era concluir seus estudos. Por isso remonta a lei de Gauss no campo elétrico, módulo de vetor, que no caso seria a carga elétrica e a permissividade elétrica do meio. Com esses objetivos, Henry Cavendish usou como base o experimento de Coulomb, como consta nos artigos. Por isso, o experimento que o canal expositor menciona não é o mesmo trabalho do pêndulo de torção de Cavendish. Na realidade, a fonte que ele usa é um artigo/relatório voltado a uma verificação da lei do inverso do quadrado da distância na lei de Coulomb. No próprio artigo é feita menção ao experimento de Cavendish, onde é comentado que Cavendish mediu a densidade da Terra com base na atração gravitacional, ou seja, o autor do vídeo vulgo expositor nem ao menos leu o artigo. O experimento em que Cavendish estuda a densidade linear de carga é diferente do pêndulo de torção, sendo até posterior a esse com objetivo diferente. Aqui vemos que essa galera nem ao menos vai atrás do artigo original de Cavendish ou mesmo verificam as próprias fontes. No momento do artigo é citado que Cavendish eletrizou as esferas ou usou esferas de material ferromagnético. Os dois pesos são feitos de chumbo, um metal diamagnético que tem como propriedade se opor a campos magnéticos externos. No artigo, é usada a expressão força gravitacional, e quando é introduzido o método de medição da densidade da Terra, o autor trabalha com a força que a massa da Terra exerce sobre uma das esferas do pêndulo, e no próprio artigo, ele cita o diâmetro da Terra nos cálculos. Essa parte sobre o método eu abordarei na parte 3. Outros autores e livros referenciam esse experimento como medições de forças gravitacionais, e um dos fatores mais relevantes é que Cavendish usou pesos externos de 158 kg, o que aponta que a força que ele pretendia medir era gravitacional. Afinal, qual a necessidade de usar pesos de tal magnitude? Não faz sentido Cavendish tentar determinar a massa e a densidade da Terra com base na força eletrostâtica ou magnética. A força gravitacional é a única que relaciona de forma direta a massa da Terra com uma força de ação à distância.